Deuteronômio capítulo 10, vamos ler a partir do verso 6. Deuteronômio capítulo 10, a partir do verso 6 até o final do capítulo. Partiram os filhos de Israel de Bereot Bene Jaacã para Mosera, ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez e não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre por sua terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que o Senhor que o céu é os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração. Senhor nosso, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz nessa manhã do santo dia do Senhor, nós mais uma vez clamamos ao Senhor a Tua misericórdia, rogando ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas e a glória do Evangelho de Cristo na antiga aliança. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que acabamos de ler, de Deuteronômio, no capítulo 10, começando no verso 6, mas especificamente a partir do verso 12, ele se estrutura normalmente como um sermão de fato, com verdades e indicativos e ações divinas e, consequentemente, imperativos. Isto é, depois que o Senhor diz o que fez por Israel, o que o Senhor é e o que Ele realizou no meio do seu povo, naturalmente demanda do seu povo submissão e obediência. Então,
os imperativos de Deus, isto é, você deve amá-lo, você deve servi-lo, você deve andar nos seus caminhos, você deve apenas adorá-lo, você deve apenas jurar pelo seu nome. Então, esse tipo de linguagem, de ordem, não é? Ela nunca vem isolada na Escritura. Ela sempre está associada a uma ação divina, a uma obra divina. Esse é um padrão que se estende por toda a palavra de Deus. Até porque é estranho você pensar numa ordem divina sem que primeiro se estabeleça aquilo que ele é ou aquilo que ele fez pelo seu povo. É por isso que normalmente nós cometemos graves erros doutrinários quando nós dizemos para as pessoas necessariamente que dentro da igreja elas têm de se comportar de uma determinada forma quando elas não compreendem a doutrina verdadeira da Escritura. E é muito sério isso. Eu lembro que um dia, numa determinada igreja que eu auxiliava, um jovem da igreja disse para mim: pastor, a gente precisa rapidamente ensinar a igreja o que é que pode e o que é que não pode no domingo, no dia do Senhor. O que pode e não pode fazer no dia do Senhor. E eu lembro que as minhas palavras foi: eu não sei se é essa a necessidade da igreja, porque eles não sabem nem se deve ou não guardar o dia do Senhor. Eles não sabem nem o que significa o dia do Senhor. Então não soa bem para as pessoas o imperativo sem saber qual é o indicativo, qual é a verdade envolvida ali, qual a doutrina envolvida ali. Até mesmo quando Deus não precisa dar uma justificativa para as pessoas obedecerem, basta apenas ele dizer: eu sou o Senhor. Isto é, isso é suficiente. Ele manda, ele é dono. Então todos somos servos, somos criaturas, ele é o Criador. Até mesmo quando não há uma declaração redentiva, como no pacto, quando ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então você não vai ter outros deuses diante de mim. Você não vai me adorar por meio de imagem, de escultura. Você não vai tomar o meu nome em vão. Você vai guardar o meu santo dia puro. Me parece claro na Escritura que todo imperativo ele parte de um indicativo. Isso é no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, à noite. E nós temos ouvido isso com muita clareza em Romanos. Quando Paulo ele vai dizer: agora não faça reinar o pecado em vosso corpo mortal. Como é que eu vou fazer isso, irmão, se eu estou morto? Depois que Paulo me ensina que agora nós temos vida em Cristo. Nós somos unidos pelo Espírito a Cristo e a morte e a ressurreição dele ocorreram em mim. Eu ressuscitei com ele, agora as ordens me foram dadas. É verdade que todos os homens na terra devem fazer o que Deus ordena, e por isso serão julgados objetivamente pela lei de Deus, mas os homens não poderão fazer o que Deus ordena se a graça da redenção não lhes alcançar primeiro. Se a graça da redenção não lhes alcançar primeiro. Nós temos aqui uma história que vem sendo recontada por Moisés no livro de Deuteronômio, e a história é essa. Na sessão que nós estamos saindo dela agora, ele está contando a narrativa do bezerro de ouro, quando eles estavam a ponto de Israel estava a ponto de ser destruído por Deus, e Deus teve misericórdia deles. Moisés se apresenta como aquele que intercede pelo povo, intercede por Arão. E aí nessa última sessão que antecede o verso 12, que vai do 6 até o verso 11, nós temos ali a morte de Arão, a escolha dos levitas, um princípio claro de que não vai faltar sucessor para o povo de Deus, e que um dos aspectos claros da sucessão é que eles são falíveis, eles são temporários e não são perfeitos. Se há sucessão é porque há imperfeição, é porque esse não é aquele que foi chamado por Deus. Você vai voltar comigo num texto e você vai perceber quando ele diz assim:
a partir do verso 6, ou melhor, o verso 6 vai dizer quando eles partem de Israel e seguem caminho para a terra prometida, não é? No verso 8 ele diz, por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi. Por que separou a tribo de Levi? Veja no verso 6, parte B, ali faleceu Arão e foi sepultado. Entende? Então, Arão morreu, Arão padeceu, então, o sistema sacerdotal, ele era feito por sucessão. E a sucessão implica que aquele indivíduo morria e ele não ressuscitava dentre os mortos, porque vinha outro no lugar dele, e outro, e outro. Essa linguagem é tão clara que até mesmo no Novo Testamento, quando se fala do sacrifício, veja, por que a quantidade de sacrifício, porque sacrifícios diários, porque animais eram mortos constantemente, porque aquilo não era suficiente para perdoar pecados, mas apontava para uma obra perfeita. Daí era necessário então, repetição, repetição, outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Porque não era perfeito. Então alguém pode imaginar que Moisés é perfeito porque ele não morre na narrativa, mas é óbvio e claro que nós já sabemos que ele não vai entrar na terra prometida porque ele cometeu pecado. Então nem mesmo Moisés era aquele que poderia sustentar o povo no meio do seu próprio pecado e livrar o povo do pecado. Não poderia fazer isso em hipótese alguma. Então a narrativa flui como um conceito muito claro. A sucessão é uma realidade que não tem para onde você fugir, como um padrão do Antigo Testamento. Eu poderia aqui imediatamente fazer uma aplicação direta, teológica e doutrinária, por sinal, até. Eu lembro do argumento de John Owen, no livro dele, no primeiro volume da sua obra chamado A Glória de Cristo, quando ele vai trabalhar o conceito do porquê que Cristo é a pedra angular onde a igreja vai ser edificada sobre ela. E dentro dos seus argumentos, John Owen vai dizer, o fato é claro, ele diz, porque a sucessão é uma marca clara de que aqueles não eram perfeitos. E aí ele diz, por exemplo, quando alguém diz que Pedro é o primeiro papa, e aí você tem, depois da morte de Pedro, uma sucessão de papas, ele diz, ora, estranho isso. Se a sucessão no Antigo Testamento apontava para imperfeição e para alguém superior, como que agora, depois do Novo Testamento, a sucessão passa a ser algo que fundamenta a igreja? Lembra, ele vai dizer, não tem sentido acreditar que o fundamento da igreja é o Papa, tendo em vista claramente que ele morre e vem outro, que ele morre e vem outro. Então é necessário que o fundamento da igreja seja alguém que não morre e que a morte não tem mais domínio sobre ele. E esse é Cristo. Ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Então ele é o fundamento da igreja. Então claramente, na narrativa bíblica, você vai encontrar isso. Ora, na primeira sessão ele está dizendo, morreu Arão e Deus escolheu Levi e a sua tribo para esse trabalho, que é para levar a arca. E ele vai jejuar, ele vai orar 40 dias e 40 noites. E eu me lembro de Cristo, que foi levado para ser tentado e passou 40 dias e 40 noites jejuando também. Sobre isso eu farei menção no final do sermão, com mais detalhe. Mas claramente está sendo posto aqui no texto um princípio claro. Nem Arão, nem os levitas, nem Moisés poderiam sustentar a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Mas eles apontavam com toda a clareza para aquele que é superior. Como na sequência do verso 12 em diante nós aprenderemos. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que tem domínio sobre toda a criação, que reina sobre tudo que está acima e reina sobre tudo que está abaixo. Senhor dos céus e Senhor da terra. Senhor da igreja e Senhor do universo.
É para ele e para esse fim que o texto está apontando. Então, quando nós começamos na segunda sessão do verso 12 em diante, que é o foco da nossa exposição, nós podemos entender já alguns pontos que serão de grande valor para nós aqui. Preste bem atenção, irmãos. Você tem um movimento no texto que é bem interessante. Você vai ter versos 14, 15, 16, e 17, 18 e 19. Veja como são bem parecidos como estrutura. Acompanhe comigo só a leitura desse texto, por favor. Verso 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. Perceba, eu tenho aqui uma declaração explícita de quem é Deus, do que é Deus e do que ele possui. Não é? Se eu for para o verso 17, por favor, ele vai dizer: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Venha comigo, por favor, para o verso 15. Há uma declaração do que Deus é, e o verso 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. E aí, o 16, o imperativo. Você entende? Veja quem eu sou e qual o fundamento do seu chamado. Veja que eu sou, o céu me pertence, tudo é meu, mas eu escolhi vocês. Eu poderia não ter feito. Não há nada em vocês que tenha me feito fazer isso. Não há uma bondade, mas apenas por causa disso, veja, eu sou Deus. O verso 15, não é? Por causa disso, veja, o Senhor se afeiçoou, e é interessante, veja como inicia o verso 15, tão somente o Senhor se afeiçoou. É interessante a maneira como o texto é introduzido, porque o Senhor vos amou. A terra é dele, o mundo é dele, e o Senhor se afeiçoou de vocês. O Senhor amou vocês. O que isso implica? Verso 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que ele está falando? O que é endurecer a cerviz? A primeira vez que essa expressão é usada em toda a Bíblia, em Êxodo 32, quando eles estão adorando o bezerro de ouro, Deus diz: desce depressa, porque esse povo é de dura cerviz. Então ele está se referindo àquele pecado que em Deuteronômio ele está citando de novo. Então apenas isso. Não endureçam a vossa cerviz. Submetam-se à minha vontade. Façam o que eu ordeno. Agora ainda, por favor, verso 17. Quem é Deus? O Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Agora veja o 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva. Ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Que coisa extraordinária. Deuteronômio foi escrito por alguém do Novo Testamento, não é possível. Não diga que eu disse isso com certeza, eu estou apenas fazendo uma... Isso está gravado e ninguém vai poder dizer o contrário. Isso é Paulo, dizendo aos romanos que ele não veio salvar apenas os judeus, mas os gentios. Deus não se afeiçoou apenas de Abraão, de Isaac e Jacó e de vocês. Ele também se afeiçoou. Ele foi misericordioso com os estrangeiros, com o órfão e com a viúva. Eu não vim salvar apenas Israel, mas o meu Israel, o meu povo. Preste atenção na sequência agora do verso seguinte. No verso 19,
o imperativo: amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou, eu fiz isso. Pratiquem isso. Eu sou, eu fiz isso. Pratiquem isso. 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A mesmíssima estrutura. O que está sendo colocado aqui, então, irmãos? Quando o Senhor nos livra, e aqui eu não temo em dizer isso aos irmãos com todas as letras, se equipara o que Deus fez com a libertação do bezerro de ouro, se equipara a libertação do cativeiro egípcio. É como se a lei fosse dita novamente nesse contexto. Se você prestar atenção, lá em Êxodo 32 a 34, ele quebra as tábuas da lei diante deles, e depois Deus manda reescrever exatamente o que foi dito. Depois que ele perdoa o pecado do povo. É um sinal claro do que significa o cativeiro. O cativeiro não é algo social, cultural simplesmente, mas ele é cultural. Você está cativo num mundo caído em iniquidade, sem dúvida, um mundo pecaminoso, mas o cativeiro aqui é o pecado. E o primeiro cativeiro da história não foi quando eles foram expulsos da terra prometida e enviados para a Babilônia. O primeiro cativeiro da história foi quando eles foram expulsos do Éden e lançados para fora da terra por causa do pecado. E aqui o Senhor vai usar uma imagem clara de idolatria. Um pecado grave que era para ser condenado. E Deus diz: eu posso destruí-los. Mas Deus perdoa os seus pecados. Deus teve misericórdia deles. Poupou a vida deles. Então, como se a lei fosse mais uma vez reeditada. E o que é que a lei vai dizer na linguagem de Deuteronômio? Acompanhem comigo o verso 12. Agora, pois, ó Israel. Agora, pois, ó Israel. Só isso aqui, essas três palavras, e ó Israel aqui como um vocativo, veja. Aqui é como se você estiver lendo o texto na Septuaginta, você vai ver, é como se você estivesse lendo a Paulo escrevendo. Agora, por isso, entretanto, por isso o que, irmãos? Agora, pois, o que? Deus acabou de libertá-los da morte. Deus perdoou seus pecados, Deus foi misericordioso para com eles. E agora? Vocês vão viver como vocês querem? Vocês vão andar de acordo com o seu próprio coração? Ele diz: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Eu me lembro de Miqueias. O que é que Deus requer de ti? O nosso catecismo coloca com muita beleza, não é? Qual é o escopo da doutrina ensinada na Escritura? E ela vai dizer o que nós devemos crer e o que devemos fazer e praticar. O que é que nós temos de crer e o que nós devemos praticar? O que Deus requer de ti?
Você servia outros deuses. Você era escravo do pecado. Você seguia as suas próprias paixões. Você andava de acordo com o seu próprio pensamento. Você era egoísta. Você amava a si mesmo. Você temia os homens. Você temia governo. Pecaminosamente falando, você temia. Você temia. Você servia outros deuses. Você servia os seus próprios corações, os seus próprios entendimentos. Você servia a sua própria vida e a si mesmo. Você andava de acordo com os seus próprios caminhos. Eu me lembro, estou levando a sério essa relação de Moisés com Paulo. Eu me lembro de Paulo aos Efésios. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo, preso por Satanás e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andávamos segundo o nosso próprio coração. Leia o texto comigo de volta em Deuteronômio. O que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, a quem você temia antes. Temas o Senhor, teu Deus. E aqui, irmãos, a maravilha disso é o resgate do pacto. Lembra que o Senhor disse: sai da minha frente, me deixe só, Moisés, porque o teu povo que tu tiraste do Egito, agora, com perdão, ele diz: o Senhor teu Deus. O pacto foi restaurado. O Senhor teu Deus. Agora, acompanhe ainda comigo. Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você era escravo, agora você é servo de Deus. O que Ele requer de ti? Que você o sirva, ame, ande nos seus caminhos e o tema. É isso que Ele requer de ti. Nós não mais andaremos segundo os nossos próprios pensamentos, mas segundo a vontade de Deus. E o que me impressiona no texto é finalzinho do verso 13, mas leia o verso 13 comigo. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. O padrão ético de Deus, irmãos, não é entregue aos teus entendimentos ou à tua compreensão, não. Veja, andar nos seus caminhos, amá-lo, servi-lo. Não, eu vou servir segundo eu quero. Eu vou amá-lo da minha maneira. Eu vou andar no caminho dele como eu desejo. Você entende? Você pode falar tudo isso e continuar vivendo para si mesmo. Aí ele vai dizer no verso seguinte: para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje
te ordeno. Que estatutos são esses? Ele acabou de entregar o mandamento do Senhor, os 10 mandamentos, está lá no capítulo 5. É para esse fim, esse é o padrão que eu quero que você siga. Como é que eu amo a Deus fazendo aquilo que está revelado na sua palavra? Como é que eu cultuo a Deus segundo a sua escritura? Como é que eu lido com o trabalho segundo o padrão ético estabelecido na lei de Deus? Como é que eu crio os meus filhos segundo o padrão da palavra de Deus? Como os filhos devem lidar com seus pais segundo a lei de Deus? Como o marido deve tratar sua esposa segundo a lei de Deus? Agora veja, e aqui é o grande ponto, irmãos, porque na sequência ele vai dizer, para o teu bem. E nós acabamos de terminar o capítulo 8 da exposição. E é uma coisa que me chama a atenção, essa expressãozinha no capítulo 8, verso 16. Para te humilhar, para te provar, e no final, te fazer o bem. A lei de Deus é para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Esse é um padrão que não tem como fugir dele. O que eu faço é para a glória de Deus e para o bem do próximo. Qual o padrão das minhas ações? O Senhor diz, para o teu bem. Filhos, preste atenção nisso. Os colegas na escola, televisão vai lhe ensinar que os seus pais não querem o teu bem, porque eles impedem vocês de fazerem o que vocês querem fazer, de comprarem o que vocês querem comprar, de andar com pessoas que vocês talvez desejassem andar. E você, como um filho de Deus, você vai entender isso. Veja, o seu pai faz isso com você para o seu bem. É para o seu bem. E como filhos, talvez você pergunte, por que eu não posso me envolver com essa moça que não conhece a Deus? E Deus diz, não faz isso, meu filho. É para o teu bem. É para o teu bem. Lá na escola, os seus amigos vão pedir para você fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus e vão te dar alguma vantagem momentânea para fazer aquilo. Lembre-se, o que Deus mandou você fazer é para o seu bem. A lei não é vista como um peso, mas é para o meu bem. Cultuar a Deus como Ele manda é para a glória de Deus, é para o meu bem. Não tomar o nome do Senhor Deus em vão é para a glória de Deus, é para o meu bem. Guardar o sábado do Senhor puro é para a glória de Deus e para o meu bem. Se o Senhor de todo o universo
fez tudo para a glória dele e para o bem do seu povo. Qual a razão de eu fazer as coisas? Eu preciso imitar o meu Senhor. É para a glória dele e para o bem do próximo, que é para o meu próprio bem. A Escritura ainda segue, irmãos, no raciocínio, veja. Então ele passa a descrever a bondade da lei, o benefício dela e a glória da obediência. Mas ainda ele diz, eis, verso 14, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, a terra e tudo que nela há. Você sabe que, eu me lembro do Salmo 24, quando diz exatamente isso. A terra pertence a Deus e tudo que nela há, tudo que nela existe. Mas aqui, de modo interessante, veja, não há em hebraico uma linguagem, uma palavra hebraica única que ela abrace todo o conceito de universo. A gente não tem em hebraico uma palavra como nós temos em português, universo, por exemplo. A gente não tem uma palavra hebraica que implique tanto nas coisas que estão acima como estão abaixo. Existe uma palavra que é usada no Salmo 24, que é a palavra que ali significa mundo. Mas mundo ali é o mundo habitado. Tanto é que o texto diz, e os que nele habitam. E aí, obviamente, existe uma palavra que vai falar das coisas até que nós não podemos ver. Então, a maneira que o hebraico utiliza para descrever isso é usando a linguagem do que está acima do que está abaixo. Por exemplo, Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isto é, criou Deus tudo o que está acima e tudo o que está embaixo. Criou o universo. E aqui, na mesma forma, Moisés usa essa linguagem. Veja, o Senhor, escute a palavra mais uma vez do Senhor. Eis que os céus e os céus dos céus. Veja, e aqui, preste atenção nisso, irmãos. Essa aqui é uma linguagem do santuário. O Santíssimo, o Santo e o Santo dos Santos. O céu e o céu dos céus. O mais elevado céu. O céu que eu não enxergo, onde ele habita. Os céus e os céus dos céus pertencem a ele. Ele é o Senhor, ele governa tudo. E a terra e os que habitam nela. Por que estudar sobre doutrina tão gloriosa como essa? Qual a implicação? Então eu aprendo com Moisés como aplicar uma doutrina que mostra a Deus tão glorioso e tão distante na criação. Ele aplica no verso 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. Irmãos, preste bem atenção nisso. Os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que habita nela, pertence ao Senhor. Mas ele se afeiçoou dos seus pais e os amou. O que nós tínhamos para oferecer para o Criador de todo o universo? O que nós tínhamos para dar ao Deus de toda a glória? O que ofereceríamos a quem é dono de tudo? Até
do que é meu. Ele diz isso e aplica, dizendo: não tinha motivo nenhum para eu vos salvar. Eu amei vocês. A razão da minha escolha e da minha eleição está em mim, não está em vocês. Eu quis amá-los. Eu quis amá-los. Ora, Deus diz: eu amei os seus pais e descendentes deles escolheu de todos os povos da terra. A terra é minha. Eu fiz um pacto com seus pais e os descendentes dele. No meio de todos os povos da terra, foi ele que eu escolhi. Você entende o peso agora do imperativo? Eu não tenho nada para dar para Deus. Nada. Eu preciso obedecer sua lei para glorificá-lo e servi-lo. Mas ele não precisa de mim para ser dono do universo e senhor de toda a terra. Eu necessito dele, mas ele de nada depende de mim. Então, o mandamento tem o peso triplicado. E vem a ordem. E vem a ordem do Senhor. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. É interessante a circuncisão aqui sendo utilizada no seu conceito mais profundo. Cortar o prepúcio do coração. Havia um ato externo como sinal de uma graça interna. Agora ele diz: circuncidem o seu coração. Como Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, fazei morrer a vossa natureza terrena, matai os desejos do seu coração, agora vivam para mim, amem os meus preceitos, amem a minha lei, de coração. De coração. Essa linguagem é utilizada por Paulo em Romanos 6, que se Deus quiser vamos expor hoje à noite. Paulo diz: aprendemos a amá-lo e obedecê-lo de coração. Essa é a grande transformação. Nós podíamos obedecer como escravos, agora nós obedecemos como filhos. E ele diz, perceba, irmãos, ele vai nos ensinar. Ele poderia simplesmente dar uma ordem, obedeça, senão você morre. Mas ele argumenta: eu sou o Senhor, eu escolhi porque eu amei, eu dei a lei para o teu bem, agora faça morrer a vossa natureza terrena. Circuncide o prepúcio do seu coração. Não endureça a vossa cerviz. Submeta-se à vontade de Deus. Ela é perfeita. Na segunda parte, veja ainda, por favor, no verso 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. E é importante aqui, não é? Veja só, irmãos, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Essa linguagem é utilizada para Cristo em Apocalipse com toda clareza. Ele é o Senhor dos senhores e o Deus dos deuses. Está escrito isso sobre ele. Mas agora preste atenção aqui no texto.
O senhorio de Deus, ele é sobre toda a terra, sobre todos os governos. Até mesmo, irmãos, os reis da terra, na Bíblia, são chamados de deuses. Mas ele é o Deus dos deuses. Não há nenhum Deus que possa se colocar acima do meu Deus. Ele é o Deus de todos os deuses e o Senhor dentre todos os senhores. Você veja uma aplicação dessa, Paulo vai dizer lá em Corinto, em Efésios, por exemplo, lembre-se que o teu Senhor, falando para o patrão, há um só Senhor, e você e ele, e vocês são servos dele, tanto você como o seu empregado. Há um só Senhor. Esse padrão se estabelece nos relacionamentos. Só que aí vem um princípio estabelecido no texto. Qual o princípio? O princípio é, ele é o Senhor, o verdadeiro Senhor, dentre todos os senhores. Ele é o Deus dentre os deuses. Mas aí diz, ele não faz acepção de pessoas. Nem aceita suborno. Ora, isso está ligado diretamente a um princípio claro que foi falado no verso 14. Qual é? Ele é o dono de tudo. Então, o que exatamente que você tem para oferecer para ele? Deus julga segundo o padrão dele, a sua justiça, não segundo acordos humanos, carnais, de acordo com a sua santidade. E não há negociação. Se pudesse haver negociação, ele não seria Deus. Entende isso? Ele faz segundo o seu padrão, aquilo que ele mesmo estabeleceu, segundo a sua própria palavra. Mas ele diz, e ele não faz acepção de pessoas. E aqui está o grande ponto. Lembre-se que a acepção de pessoas, muitas vezes é usado assim. A pessoa diz assim, está vendo? Vocês dizem, o indivíduo que não crê na doutrina da predestinação, por exemplo, ele fala assim, como é que você diz que Deus não aceita suborno, nem faz a acepção de pessoas? Como é que ele salva um e não salva outro? Veja como ele fez a acepção de pessoas. Não, ele não escolhe entre bons, ele escolheu alguns para salvar. Não, entre mortos ele deu vida a alguns. Primeira coisa. A segunda coisa importante para entender, a acepção de pessoas deve ser tomada num contexto. Que contexto? Não é só uma nação, não é só Israel, são todos os povos da terra. Não é só uma nação, não é só uma etnia. Tanto é que no final, em Apocalipse, descreve, todos os povos, línguas, raças e nações virão a ele. Não há acepção de pessoas, não há cor de pele, não há status financeiro. Deus salva o indivíduo porque os amou. A mesma razão que ele deu no verso anterior. É porque eu me afeiçoei de vocês e os amei. É por isso que na sequência, veja que ele vai dizer, não é? No verso 18, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Não, aí a acepção, ele diz, ele não faz acepção de pessoa, ele ama o estrangeiro. Ele ama o estrangeiro. Lembra-me das palavras de Boaz, no capítulo 2 de Ruth, verso 8 em diante, quando Ruth fala com Boaz, e ele diz as seguintes palavras, depois de vê-la colhendo o que caía no chão, porque segundo a lei, o estrangeiro deveria passar rebuscando aquilo que havia ficado da primeira colheita. E ela diz a Boaz, como tu, sabendo que eu sou uma estrangeira, fazes isso comigo? Ele respondeu, eu ouvi falar do que você fez com Noemi, não a abandonando. E na sequência ele continua, e eu vi também
de como você deixou sua terra, sua parentela, e veio para uma terra que você não conhece. Em outras palavras, você é filha de Abraão, que deixou sua terra e sua parentela e foi para uma terra que ele não conhecia. Deus ama. O estrangeiro vai ser feito seu povo, da mesma forma que Abraão, que era um estrangeiro, foi feito o povo de Deus porque creu. Porque creu. O Senhor, então, não faz acepção de pessoas. E aí, isso traz implicações óbvias e claras. Como é que nós vamos viver? Nós não vamos viver dessa forma. Veja o verso 19. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ora, o padrão de lei de Deus, é fundamental. Deus, ele não nos ensina a fazer nada que ele mesmo não seja o exemplo disso. Por isso ele diz, eu sou, eu fiz, agora faça isso. Eu sou, eu fiz, agora pratique isso. Porque agora vocês vão imitar. Paulo falando aos Efésios, capítulo 5, verso 1, ele diz, categoricamente, abertamente ele diz, e sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Então você tem um resumo de toda essa glória nos versos finais, quando ele diz, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Agora somente a Ele temerás. E é importante perceber que aqui eu tenho como tipo de um envelope, irmãos. No verso 12, se você voltar comigo no verso 12, você vai ouvir. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? Veja o verso 20 de novo, volte comigo e veja a repetição dessa estrutura. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. A Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ora, aqui eu tenho, você vai falar a verdade, porque jurar pelo nome do Senhor é permitido, significa dizer que você não toma o nome dele em vão. Quando chamado a fazer um juramento, você vai falar a verdade, porque é no nome dele que você jura, você é chamado pelo nome dele. Ainda mais, a ele somente você vai temer, a ele somente você vai servir, e a Ele você vai se achegar. A Ele você vai se aproximar. Que mudança radical. Agora, aquele que eu sirvo, aquele que eu temo, aquele que eu juro pelo seu nome, é aquele que eu amo, está perto. É a Ele que eu quero e vou me achegar. Ele não me afugenta, Ele me aproxima. Ele não me lança para fora, Ele me acolhe. Eu vou lhe mostrar como cumprir a promessa, diz o Senhor. 70 pessoas chegaram no Egito por meio de José.
70 pessoas. E uma multidão está entrando na terra prometida. Eu sou o Senhor de Abraão, Isaque e Jacó. E eu disse a Abraão, eu te darei uma terra e te farei uma grande nação. O Senhor cumpre as suas promessas. O Senhor cumpre as suas promessas. Deixa eu encerrar a exposição, convidando você rapidamente a abrir sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 4, por favor. Mateus capítulo 4, a narrativa que trata da tentação de Cristo. Verso 5. Desculpa, deixa eu pegar apenas no verso 8. Vou pegar a última tentação, verso 8. Acompanhem comigo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Satanás levou Cristo para o monte, lá para o alto, e disse, tudo isso é teu. Israel caiu nesse pecado, creu na mentira do diabo, e Deus ensina o povo a fugir desse pecado, dizendo, o céu e o céu dos céus são meus, a terra é minha, os habitantes dela são meus. Não terás outros deuses diante de mim. O que você precisa que você não encontra em Cristo? O que lhe falta que você não encontre nele? Diante de que Deus você está se prostrando hoje? Porque você acha que esse Deus vai satisfazer o teu prazer? O Senhor diz, e acompanhem a linguagem mais gloriosa de Deuteronômio. Volte comigo, por favor, no verso 20. Acompanhe a linguagem de Deuteronômio mais uma vez comigo. Especialmente no verso 20 do capítulo 10. Quando ele descreve com todas as letras, irmãos, o que o Senhor é. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Verso 21, Ele é o quê? Ele é o teu louvor e o teu Deus. Ele é a minha alegria, Ele é o meu louvor. Que fez todas essas grandes coisas. Só tem uma maneira. Israel falhou na tentação, quebrou a lei de Deus, e Deus diz, eu sou o Senhor, não adore outro Deus. E Jesus Cristo, o verdadeiro Israel, tentado no deserto, não se curvou diante de Satanás,
vencendo a tentação. Só tem uma maneira de você fazer calar diante dos seus olhos a glória que Satanás mostra para você. Se você vê na face de Deus, na face de Cristo, a glória de Deus. Só tem uma maneira de silenciar diante dos seus olhos e dos seus ouvidos e da sua alma a glória dessa terra. Se a glória de Deus for vista na face de Cristo. Vamos curvar nossa cabeça diante do Senhor e orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, Senhor nosso, nós bendizemos o Teu nome, porque nós temos todo o bem da parte do Senhor em Cristo Jesus. E nós precisamos aprender pelo Espírito de Deus, por meio da obra de Cristo, a imitar as Tuas obras, Senhor. A amar, a servir, a glorificar o Teu nome, a não nos submetermos a outro. Ajuda-nos, Senhor, porque somos pecadores e carecemos de Ti. Conforta a Tua igreja. Anima a Tua igreja, Senhor. Concede-lhes a graça de contemplar a glória de Deus na face de Cristo, para que a glória desse mundo se apague diante dos seus olhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.